Globo Ciência. O compromisso com o ser humano é mais amplo que qualquer outro. É muito mais amplo que o compromisso com os valores de minha própria cultura, que os compromissos de classe ou políticos. Essa frase é do mais influente economista brasileiro do século XX. Ele dedicou todo o seu tempo a estudar métodos para promover o crescimento econômico e a distribuição de renda em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Na série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas brasileiros, você vai conhecer hoje a vida e a obra de Celso Furtado. Se você ganhasse mais, o que você faria? Eu investiria nos meus estudos. Comprar casa, investir na educação dos meus filhos. Aproveitar melhor meu tempo livre. Viajava muito. Eu ia ter um carrinho bom para me andar, eu ia ter uma bela casinha. Eu investiria em mais estudo, em me aperfeiçoar mais em alguma área. Faculdade, formação, para sempre estar ganhando mais. Ele formou-se em Direito na antiga Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez doutorado em Economia na Universidade de Sorbonne, em Paris, e pós-doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Foi professor das duas instituições e também lecionou nas universidades de Yale, Harvard e Columbia, nos Estados Unidos. Ele concentrou-se em decifrar o Brasil, como ele mesmo dizia, entender onde estavam os erros. Ele via na raiz do problema brasileiro um enorme atraso social, um modelo econômico herdado do período colonial, baseado na escravidão e na má distribuição de terras. Celso Furtado deixou seu pensamento registrado em uma vasta obra traduzida em 11 idiomas. O livro Formação Econômica do Brasil tornou-se um dos clássicos do pensamento brasileiro. Eu vou conversar com o professor Luiz Gonzaga Beluso, da Universidade de Campinas. Ele é doutor em Economia e presidente do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Como é que o senhor define Celso Furtado? Celso Furtado, primeiro eu defino como o maior dos economistas brasileiros, né? Foi o homem que pensou o Brasil assim como Gilberto Freire, né? Ou Sérgio Buarque de Holanda. Naquele momento, entre os anos 40 e 50, era quase que obrigatório pensar o Brasil. E o Celso Furtado foi o primeiro que, ao escrever A Formação Econômica do Brasil, um livro que hoje é clássico, né, ele procura mostrar como o fenômeno do desenvolvimento e do subdesenvolvimento são dois fenômenos que se desenvolvem conjuntamente, né? Por isso que eu chamo o Celso Furtado o mestre, do movimento das estruturas, como essas estruturas, subdesenvolvimento e desenvolvimento se movem conjuntamente e se reproduzem ao mesmo tempo. O senhor conviveu com ele? Convivi com ele. Como é que ele era? Ele era um sertanejo, o Celso. Eu, quando conheci, nós estávamos os dois no MDB, antes do fim da ditadura, já está nos estertores, digamos, da ditadura, né? E ele era um sertanejo, um homem de uma correção absoluta, né? E muito honesto consigo mesmo, né? Muito capaz de dialogar, de ouvir, né? Mas ele parecia às vezes um pouco, às vezes dava a ideia de que era uma pessoa orgulhosa, não era a figura do sertanejo, né? Que era caladão, etc., muito observador. As ideias dele divergiram muito das doutrinas econômicas da época? Já tinha ocorrido a ruptura teórica, digamos. A ruptura teórica ocorreu em 1936, quando Keynes escreveu a Teoria Geral. Ele mudou o eixo da discussão econômica, né? Então ele mudou em que sentido? No sentido de que era preciso que houvesse uma intervenção do governo para fazer com que o mercado funcionasse adequadamente. Então o Celso Furtado, ele teve uma mais clara percepção por parte dos outros, porque na verdade o pensamento dele era generalizável. Ele não estava falando apenas do Brasil, ele estava falando do fenômeno do subdesenvolvimento. E como ele tinha uma circulação internacional muito grande, ele conhecia as especificidades dos vários países, as dificuldades que os vários países, tanto que ele escreveu também um livro importante
chamada Formação Econômica da América Latina, em que ele explica, a partir dessa perspectiva, dessa visão do subdesenvolvimento como um produto da expansão da economia capitalista, ele explica a situação particular e peculiar de cada um dos países. E o Centro Celso Furtado, do qual o senhor é presidente, qual o objetivo dele? Boa pergunta, porque o objetivo do centro não é um objetivo de você transformar, de você ficar repetindo o que o Celso Furtado disse, é fazer exatamente o que ele propunha, quer dizer, de fazer a crítica sempre das ideias recebidas, tentar avançar. Então, a maior homenagem que nós podemos prestar a ele, né, não é a de cultuar aquilo que ele escreveu, que isso já está consagrado, é simplesmente a partir dele tentar compreender o que está acontecendo no mundo e compreender como é que você pode avançar nas questões da superação do desenvolvimento, da superação da pobreza, da superação da desigualdade, no avanço cultural dos povos, não é? da autocompreensão da sua situação. É essa homenagem que nós podemos prestar a ele. Celso Furtado nasceu em Pombal, no interior da Paraíba, em 1920. Ele dizia que tinha guardado da infância uma visão de mundo povoada de dificuldades e amarguras. Eu venho de um mundo que me parecia catastrófico. Pombal é das cidades mais ásperas do sertão, região seca de homens secos. Muito menino, eu olhava pela fresta da janela a chegada dos cangaceiros. Conversar com a jornalista Rosa Freire da Aguiar Furtado. Vocês se casaram em 1979. Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos numa feijoada em Paris, um lugar pouco provável, mas acho que eu nunca comi tanto feijoada como em Paris, por conta dos exilados. Havia muitos exilados em Paris nessa época e ele sempre festejava, a gente sempre festejava com feijoada. Houve uma feijoada na casa de um amigo nosso que estava voltando para o Brasil, amigo comum. Celso foi e eu fui. E nós nos conhecemos lá e depois aí a gente não se deixou mais até ele falecer. Como é que foi a infância dele? Bom, Celso nasceu no sertão, em Pombal, que é bem sertão mesmo, da Paraíba. E ele nasceu lá porque o pai dele, que era paraibano, mãe também, estava no sertão trabalhando numa repartição pública, o pai dele. Houve um momento em que o pai dele soube que os cangaceiros estavam para chegar na cidade. Evidentemente havia o Celso, que tinha 4 anos, e a irmã, que tinha 6. Então, como bom pai, ele tinha a mãe dele, quer dizer, a avó do Celso, que morava em João Pessoa. Aí ele levou as crianças para João Pessoa. E o Celso ficou muito marcado. Ele diz que lembra perfeitamente de certos sustos, assim, de dizer, os cangaceiros vão chegar. E aí sai todo mundo correndo, fica todo mundo num quarto. Ele era pequeno, ele saiu de lá com 4, 5 anos, mas ele disse que lembra perfeitamente. Como é que foi a vida dele fora do Brasil nos anos de chumbo? Do exílio é muito difícil a vida de exílio, né? Quer dizer, ele saiu daqui com 40 e poucos anos, com a mulher dele, com quem ele era casado na época, 2 filhos pequenos, e é muito difícil. Ele nunca tinha dado aula. Curiosamente, o Celso era chamado de professor aqui no Brasil, mas ele nunca deu aula no Brasil, de uma forma sistemática, né? Ele descobriu a vocação de professor, que ele adorava dar aula, mas foi no exterior. Porque no exterior você tem que se virar mais ou menos como dá, né? E tem que recomeçar a vida. Quer dizer, o Celso era funcionário público, foi expulso do serviço público, se ele soube depois, não na época. E aí não tinha como ficar no Brasil. Rosa, você que conviveu com ele até o fim da vida dele, né? Qual foi o maior legado que ele deixou para você? Olha, eu acho que o Celso me deixou um legado de retidão, entendeu? De honestidade, de frugalidade, e de retidão com a coisa pública. Eu acho que isso é muito importante. Ele falava, ele foi ministro antes do golpe militar e depois do golpe militar. Ele achava uma diferença muito grande, quer dizer, e ele foi servidor público. O Celso tinha aquela coisa muito profunda do servidor público, quer dizer, ele era um técnico, ele se considerava um técnico, ele só foi participar de vida partidária nos anos 80, quando foi feita a frente em torno do PMDB para derrubar o resquício todo da ditadura, mas ele sempre viu a vida como um servidor público. E tem outra coisa, agora hoje em dia, eu vendo como viúva, eu acho que quem fica, no meu caso, eu tenho deveres de fazer com que a obra dele circule, com que as ideias dele sejam acessíveis às novas gerações. Eu acho que uma pessoa que herdou o que eu herdei do Celso, em matéria de
de sentimentos em relação ao mundo, de solidariedade com as pessoas, e também a coisa material dos livros, dos arquivos. Eu tenho deveres, eu tenho que colocar tudo isso em ordem antes de eu me ir, entendeu? Eu tenho que colocar tudo isso em ordem. Celso Furtado dizia que para entender a vida da sociedade é preciso primeiro saber como é que se mata a fome. A distribuição de renda e o desenvolvimento de países subdesenvolvidos era um tema central de seus estudos. Depois do intervalo você vai conhecer melhor as teorias de Celso Furtado e vai ver como elas são interpretadas pelas diferentes correntes econômicas. Não sai daí não, porque a gente volta já já, é rapidinho. O capitalismo subdesenvolvido não é um capitalismo menos desenvolvido que o dos países ricos. É um sistema de outro tipo que não conduz ao bem-estar social, mas à concentração da renda. Encontrar um caminho entre o liberalismo e o socialismo revolucionário, uma alternativa que possibilitasse as sociedades latino-americanas superarem a influência dos Estados Unidos sem romperem com o capitalismo. Essa foi a grande preocupação de Celso Furtado, personagem de hoje da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil. Ele combatia toda forma de colonialismo e foi um dos grandes expoentes de uma corrente de pensamento econômico conhecida como estruturalista. Eu vou conversar com o economista Carlos Lessa, ele é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Quais são as bases do pensamento estruturalista? Fundamentalmente é ver o mundo a partir da periferia mundial. Antigamente chamava-se terceiro mundo, né? E se perguntar por que o terceiro mundo está nessa situação miserável em que se encontra. O estruturalismo pretendeu dar uma resposta, logo depois da Segunda Guerra Mundial, construindo uma reflexão sobre a teoria internacional a partir das relações centro-periferia. Explica pra gente qual é a diferença entre o pensamento econômico estruturalista e o ortodoxo. O pensamento ortodoxo parte da hipótese que a economia é a ciência da escassez. Como ciência da escassez, ela é universal. Não tem nem lugar específico, nem tempo específico. Ela é universal. E, a partir disso, constrói uma reflexão sobre o mundo. Enquanto que os economistas estruturalistas pensam o mundo a partir de uma situação histórica definida, onde as relações entre os países são fortemente diferenciadas. Tem países desenvolvidos, países periféricos, tem países ex-colônias, e o mundo se organiza a partir dessas relações. A CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, produziu um pensamento que a gente pode chamar de pensamento cepalino. Resume para a gente. Foi o primeiro grupo de economistas bem treinados e bem formados que pensaram o mundo a partir da América Latina e pensaram relações da América Latina com o mundo, basicamente pelo comércio exterior, e construíram toda uma teoria dizendo o seguinte: se a América Latina não se industrializar, vai ser impossível superar o atraso da América Latina em relação ao primeiro mundo. Este pensamento foi adotado pelo Brasil. O Brasil foi um país muito bem sucedido em industrialização. Em 1930, o Brasil era um cafezal, em 1980, o Brasil era a 8ª economia industrial do mundo. Só que teve como sequela um período complicado, inflacionário, com inflação alta esta, veja bem, que foi em grande parte resultado dos erros que o governo militar produziu no país. O senhor é estruturalista. Quais são as vantagens e desvantagens do pensamento estruturalista e quais as vantagens e desvantagens do ortodoxo? Eu uso os dois. O pensamento ortodoxo me permite analisar o presente. O pensamento estruturalista me permite pensar o presente articulado para o futuro. Sintetizando para você. Qual foi a grande contribuição de Celso Furtado à ciência? Celso Furtado foi o economista que combinou de maneira extremamente, vamos dizer, criativa, uma visão de análise econômica, análise macroeconômica de Keynes, com as visões de centro-periferia. Quer dizer, Celso Furtado virou Keynes ao avesso. E ele, então, é muito importante para o estudo da economia no mundo. Por isso é que os livros dele são traduzidos para todos os lados. Entende? Agora a gente vai conhecer uma outra corrente do pensamento econômico, a ortodoxa. Essa corrente defende o autoajuste do mercado sem a necessidade de intervenção do Estado.
conversar com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. O professor Celso Furtado dizia que se deixássemos o mundo entregue sem limitações às forças do mercado, veríamos se agigantarem concentrações econômicas que poderiam pôr em risco a existência do Estado, a democracia representativa e a legitimidade do poder público. O mundo, nesse caso, se tornaria feroz porque seria administrado por gerentes, tendo como sistema de valores a máquina de calcular. Eu queria que você comentasse essa afirmativa dele. Olha, essa afirmativa é correta, mas não é o que acontece no mundo real. Se você olha a experiência do mundo, particularmente o mundo ocidental, nos últimos 3 séculos, vai notar que o mundo começa a enriquecer rapidamente quando surge o Estado. E quando o Estado é capaz de criar as instituições que permitem definir direitos de propriedade e que tem o poder de violência para fazer cumprir contratos e preservar direito de propriedade. E é isso, ao lado do esforço do Estado em prol da educação, que começa a criar as condições para aumentar o ritmo de crescimento da economia, para aumentar o bem-estar, para melhor distribuir a renda. E, portanto, o mundo hoje é regido por um Estado forte, com capacidade de criar essas condições. Quais são as vantagens e desvantagens do pensamento ortodoxo? Ortodoxia é acreditar num conjunto de ideias que estão provadas, que deram certo, né? E em algumas vezes até em contraposição até à ideia de mercado. Por exemplo, com a crise mundial, passou a ser ortodoxia adotar as ideias de Keynes. Isto é, neste momento o Estado tem que gastar. O Estado tem que se contrapor à contração de consumo que vem ocorrendo nesses países por conta das incertezas, da perda de confiança. Então, neste momento, ser ortodoxo é ser keynesiano, né? Então, ortodoxia não é, como as pessoas falam, uma associação de esquerda e direita, ou seja, ortodoxo seria de direita, estruturalista seria de esquerda. Não, ortodoxia é acreditar num conjunto de ideias, ações, atitudes que são as que se provaram mais corretas. Hoje a gente tem uma inflação de mais ou menos 4% ao ano. O que mudou no Brasil? Isso mudou tremendamente. Em primeiro lugar, a estabilidade viabilizou a construção de um sistema financeiro sólido, fez surgir o crédito. As pessoas hoje têm mais acesso a bens através do crédito. Podem comprar sua casa própria com 30 anos de prazo, podem comprar o seu automóvel com 60 meses de prazo. Sem estabilidade, essas coisas não acontecem. A ausência da inflação permitiu preservar a renda dos trabalhadores. Qual é o papel do Estado na economia? O Estado tem um papel fundamental na economia, particularmente na economia capitalista. O Estado cumpre gerar o ambiente de negócios através de instituições que garantam o direito de propriedade, o respeito aos contratos, a educação de qualidade, o combate ao monopólio, o combate ao oligopólio e a criação dos incentivos para o investimento em infraestrutura, que melhore a logística do transporte, que melhore, digamos, o acesso das empresas e dos indivíduos, das famílias, à educação de qualidade, a bons aeroportos, a boas estradas e assim por diante. Qual foi a grande contribuição de Celso Furtado para as ciências econômicas? Eu acho que, acima de tudo, foi usar a história para entender a economia, buscar as explicações para o subdesenvolvimento da América Latina. Ortodoxo, heterodoxo, não importa a classificação dada às várias correntes do pensamento econômico. O difícil é discordar de Celso Furtado num ponto. Ele dizia: todos os países do mundo não desenvolvido têm a possibilidade de mudar seu destino. Vale também a mensagem que ele deixou para os novos cientistas sociais. Ele disse o seguinte: em seus trabalhos como pesquisadores, não hesitem em formular hipóteses arrojadas, assumam riscos. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!